O presidente da FAEG e também deputado federal Zé Mário disse que a federação se adequou rapidamente para não permitir que o produtor deixasse de ser assistido e continuasse a receber todo o suporte oferecido. O agro não caiu em Goiás. Bom, hoje nós vamos fazer um bate-papo com o deputado federal e presidente da FAEG, José Mário Schreiner. José Mário, tudo bem com você? Tudo bom, alegria muito tá? grande conversar com vocês. Bom, prazer é todo nosso. E como é que está esse trabalho aí em tempo de pandemia? Muita alteração? Nós temos que nos acostumar ao novo, ao normal, né? A pandemia nos trouxe algumas limitações em termos de reunir com muitas pessoas. E é claro que o trabalho remoto, né, o trabalho por videoconferência, webinar, lives, elas se tornaram uma constante no nosso dia a dia. E com isso, é claro, a gente vai tentando superar todos os desafios, né? Nós temos não é um lema, mas é uma verdade, uma grande verdade no Brasil, que o agro não parou, o agro não para e o agro não vai parar. E nós que estamos intrinsecamente ligados ao agro, somos do agro, é claro que nós também temos que buscar alternativas para que a gente busque, mesmo em momentos de pandemia, as soluções, né, para os desafios que surgem no dia a dia, e que não são poucos. Agora, é claro que nesse momento tão delicado que não só Goiás, o Brasil e o mundo vive, de buscar alternativas, é claro, para nós podermos garantir aquilo que é o essencial, que é a segurança alimentar, que é a alimentação da nossa população. Zé, tem muitos temas para a gente falar. Vamos falar um pouquinho assim, em Goiás, hoje, quais são os principais pontos que precisam ser trabalhados? Olha, eu acho que os dados todos têm mostrado aí que Goiás está entre os 5 estados que vão sair de uma forma mais célere da crise, né? Porque essa crise de sanidade, essa crise da pandemia do Covid-19, do coronavírus, trouxe também uma grave crise econômica para os países e principalmente para o Brasil. E Goiás, nesse aspecto, ele tem uma grande vantagem, não é eu que estou falando, mas todos os dados aí que são compilados e divulgados, de que ele tende a sair mais rapidamente da crise. E é claro que para isso nós precisamos trabalhar fortalecendo cada vez mais o setor do agro, né? Tentando desburocratizar, tentando buscar caminhos e soluções para que esse agro possa continuar ajudando o estado de Goiás, ajudando, acima de tudo, a população do estado de Goiás, os mais de 7 milhões de irmãos goianos que nós temos, para que a situação se volte o mais rapidamente ao normal. E os dados nos mostram isso. Por exemplo, o setor agro, durante todo esse momento de pandemia no Brasil e em Goiás, foi o setor que mostrou dados positivos da geração de empregos no setor agropecuário, né? Em Goiás já tivemos mais carteiras assinadas do que baixas em carteiras. Então isso mostra esse resultado. Agora é claro que nós precisamos avançar na legislação ambiental, nós precisamos avançar também na infraestrutura, né? Todos nós sabemos da dificuldade que o governo vem enfrentando e nós podemos dotar o Estado de uma infraestrutura melhor. A mim me parece, apenas é uma sensação que eu tenho, que a questão da energia elétrica, que é um caos no estado de Goiás, aparentemente parece que ela tem evoluído, né, de uma forma lenta, mas tem evoluído. Ainda é muito cedo, nós temos que esperar as primeiras chuvas caírem para ver o tamanho, se isso vai se efetivar ou não. Mas a gente tem acompanhado para e passo e cobrado da Enel soluções para essas situações. Então eu acredito que melhorar a nossa infraestrutura da malha rodoviária do estado é muito importante, assim como também a malha viária, as malhas viárias municipais, para que as coisas possam fluir de uma forma bastante normal. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos, a questão ambiental, a questão da infraestrutura e, é claro, também as políticas nacionais, elas poderem chegar aos produtores rurais, para que eles possam continuar trabalhando e produzindo. Bom, a gente poderia que, de cada um desses assuntos que você falou, a gente podia ficar conversando muito tempo, mas o tempo é pouco. Vamos falar aí, você mencionou as políticas nacionais. Mesmo na pandemia, o Congresso em Brasília continua trabalhando, FPA se reunindo, vocês estão fazendo discussões remotas. Quais são os temas que têm sido, a gente tem acompanhado aí, PLs, MPs sendo aprovados, discutidos? Olha, desde o início da pandemia, se eu não me engano, MP 911, 912,
Hoje nós já estamos com a MP 990 e tantos. Eu acredito que são em torno de 80 medidas provisórias no sentido de podermos combater os efeitos negativos da pandemia. Várias medidas provisórias que foram colocadas nesse período, de colocar crédito para as empresas, colocando também a situação do nível de desempregados no Brasil, que cresceu muito, o governo pagando parte dessa folha de pagamento, eu diria, diminuindo a jornada de trabalho, com a possibilidade também de diminuir um pouco o salário das pessoas, porque é importante, muitas vezes as pessoas falam, mas não pode diminuir salário. Muitas vezes você diminuindo a jornada e o salário é melhor que o desemprego, né? Então, todo o nosso trabalho no Congresso Nacional foi no sentido de evitar uma catástrofe ainda maior. E o setor agro, muitas vezes, ele ficava um pouco de lado dessas ações, né? Várias, por exemplo, a 944, onde ali previa-se o pagamento de parte da folha, o setor rural estava de fora. Nós incluímos, através de emendas nossas, muitas emendas que foram aprovadas. A questão do crédito também, muitas vezes, o produtor rural, né, o meio rural, ele ficou de fora, então nós incluímos ali. A FPA ela fez um trabalho, está fazendo um trabalho extraordinário, no sentido sempre de estar incluindo essas matérias. E é claro que matérias também importantes de apoio aos municípios e aos estados, né? Porque hoje nós todos sabemos que o único ente federado que pode emitir títulos é a União, é o governo federal. Ele pode emitir títulos, os estados estão proibidos, os municípios também são proibidos de emitir títulos. E dessa forma nós aprovamos duas medidas provisórias extremamente importantes do que diz respeito, primeiro, a compensação das perdas do FPM e do FPE, que é o Fundo de Participação do Município e dos Estados, compensando as perdas de arrecadação que esses municípios e estados tiveram. E a segunda medida provisória importante também foi que nós aprovamos uma medida provisória que virou lei, que é compensando as perdas da arrecadação de ICMS e ISS. Aí muitas vezes as pessoas questionam, olha, mas isso é uma ajuda para os municípios que perdem a arrecadação e tal. Imagine nós que se a crise se assolasse profundamente nos mais de 5 mil municípios que nós temos. Salários atrasados dos servidores, os municípios não dando conta de cumprir os seus compromissos. Nós iríamos simplesmente estar um caos no interior do Brasil, assim como também os estados. Então foram medidas extremamente importantes que foram aprovadas, no sentido de que nós pudéssemos dar esse apoio. E é claro que o governo federal, precisamos reconhecer, a sociedade brasileira precisa reconhecer, fez um esforço muito grande. Foram quase 800 bilhões de reais que foram injetados na pandemia, que foram injetados na economia de uma certa forma no Brasil.